Neste começo, a ideia é simples: governança de dados não é comprar uma ferramenta nova, é combinar regras, responsabilidades e processos para que o dado seja confiável, seguro e útil na decisão. Exemplo: se vendas e financeiro calculam receita de jeitos diferentes, a reunião vira debate de número. Pergunta: quem deve ser dono desse indicador? Resposta: alguém do negócio com apoio da área de dados. Governança de dados é o combinado que faz o negócio confiar na informação. Ela junta pessoas, processos, políticas e tecnologia para garantir dados confiáveis, com responsabilidades claras e regras de uso. Exemplo: se vendas e financeiro calculam um faturamento diferente, a governança define a regra oficial e quem cuida dela. Pergunta: isso trava a empresa? Não. Ela acelera decisões melhores porque reduz dúvida, retrabalho e discussão sobre número. Governança de dados começa quando a empresa para de discutir quem está certo e combina como o número nasce. Imagine vendas olhando pedidos, financeiro olhando notas pagas e marketing olhando leads convertidos. Todos chamam isso de receita. Pergunta: qual número vai para o CEO? Pensa um é a resposta ao número com regra oficial, dono definido e uso claro. Quando falta governança, o problema aparece no dia a dia: relatórios conflitantes, dados duplicados, acesso sem controle e baixa confiança. Imagine vendas fechando com um número e o financeiro com outro. A reunião vira debate sobre planilha, não sobre decisão. Pergunta: isso é falha de ferramenta? Pensa um é se toda ou não. É falta de regra clara sobre origem, dono, acesso e uso dos dados. Agora que o conceito ficou claro, vamos ver por que isso afeta o negócio. Um dashboard bonito não salva uma decisão se o dado por trás está errado, duplicado ou sem dono. No faturamento, comercial conta pedidos, financeiro conta notas emitidas e a diretoria decide com números diferentes. Qual número merece confiança? A resposta é o número governado, com regra clara, origem conhecida e responsabilidade definida. Quando a empresa organiza a governança de dados, o ganho aparece no dia a dia. A qualidade melhora porque cada indicador tem regra clara. A segurança aumenta porque acesso deixa de ser bagunça. O retrabalho cai porque ninguém precisa refazer a mesma planilha. Exemplo: faturamento passa a ter uma definição única. Pergunta: isso engueça a análise? Pensa um é sim? Não, isso dá confiança para decidir mais rápido. Agora, conecta isso com a prática do negócio. Power BI, modelos de inteligência artificial, consultas SQL e análises avançadas só entregam valor quando o dado está bem definido e íntegro e rastreável. Se o faturamento muda conforme a planilha, o dashboard bonito só acelera a dúvida. Pergunta: dá para automatizar a decisão em cima de dados sem dono? Pensa um essa. A resposta é não, porque a automação sem governança escala erro. Agora, conecta a lógica: ferramenta analítica não corrige dados mal governados. Se a entrada é inconsistente, a métrica é mal definida e o modelo aprende um padrão enviesado, o resultado parece sofisticado, mas continua duvidoso. Exemplo: vendas com cancelamento misturado viram faturamento inflado. Pergunta: o problema está no Power BI? Pensa um dom. Não. Está na regra de negócio que ninguém alinhou. Para sair da teoria, precisamos separar a governança de dados em pilares práticos. Os mais comuns são qualidade, segurança, propriedade, catálogo, linhagem, políticas e conformidade. Exemplo: se o faturamento mudou, você sabe quem cuida do dado, de onde ele veio e se ele pode ser usado. Pergunta: qual pilar evita uma decisão com o número errado? Pense em resposta: qualidade, porque garante dado correto, completo e confiável. Agora, para confiar no dado, olhe 4 critérios. Completude: o cadastro está preenchido ou faltam campos críticos. Consistência: o mesmo cliente aparece igual no Excel, no sistema e no Power BI. Atualização: a informação é recente. Precisão: o valor representa a realidade. Pergunta: dá para decidir com dado incompleto, antigo e divergente. Pensa um: dá até para chutar, mas não para gerir com segurança. Entra um pilar crítico: responsabilidade. Se ninguém é dono do dado de cliente, qualquer ajuste vira disputa entre vendas, financeiro e atendimento. Governança define quem cuida de cada domínio, como cliente, produto ou faturamento, e quem aprova a métrica. Pergunta: quem deve responder pelo indicador de receita? Resposta: o dono do processo, com apoio da área de dados, porque a regra do negócio nasce na operação. Os pilares viram prática: encontrar o dado, entender a origem, controlar acesso e orientar o uso. Um catálogo de dados, um mapa pesquisável mostra onde está a informação. A linhagem, histórico da origem e das mudanças mostra de onde veio.
As políticas definem quem acessa e como deve usar. Pergunta: a área de vendas pode ver o CPF completo. Pense por 2S. Resposta: só com necessidade real e regra registrada. Com os pilares em mente, vamos transformar isso em ações concretas. Governança de dados não começa tentando arrumar tudo de uma vez. Começa pelos dados que movem o negócio: clientes, receita, produtos e indicadores estratégicos. Se o faturamento depende disso, a prioridade é ali. Pergunta: qual dado, se estiver errado, faz sua empresa decidir mal? Pensa 1SD. Esse é o primeiro candidato à governança. Para tirar a governança do papel, comece pequeno, sem criar um comitê para cada decisão. Mapeie de onde vêm os dados, defina quem responde por cada fonte, documente como cada métrica é calculada e revise quem tem acesso. Exemplo: faturamento precisa ter dono, origem e regra clara. Pergunta: isso dá trabalho? Pensa por 1S, dá, mas evita retrabalho, discussão de número e decisão atrasada. Agora vamos trazer governança para uma métrica crítica: faturamento. Se no SQL entram impostos, no modelo semântico do Power BI sai devolução e na medida DAX entra desconto. Cada dashboard contará uma história. A regra precisa ser uma só, documentada e reutilizada. Agora, pense, onde essa regra deve nascer? Ela nasce na definição de negócio, depois é aplicada igualmente em cada camada. Na prática, a governança é desenhar o caminho do dado antes de cobrar confiança no dashboard. Primeiro, defina a fonte de dados oficial, como sistema de vendas ou financeiro. Depois vem o tratamento: limpar, padronizar e registrar a regra. Em seguida, o modelo validado garante que receita, margem e cliente têm o mesmo significado. Pergunta: onde nasce a confiança? Pense 1S. Na origem bem definida, não no relatório bonito. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Eu vou trazer uma pergunta, você faz uma pausa curta e responde mentalmente sem tentar decorar. Depois eu comento a resposta usando um exemplo de negócio, indicador de faturamento, dono do dado e regra de cálculo. A ideia é simples: governança de dados só faz sentido quando ajuda a decidir com mais confiança. Agora vamos separar dois conceitos que muita empresa mistura. Governança de dados é a mesma coisa que segurança da informação. Pensa em um não. Segurança da informação protege acesso, risco e uso indevido. Governança de dados vai além. Define responsáveis, melhora a qualidade, documenta a origem, cria catálogo, mostra a linhagem, padroniza métricas e orienta políticas de uso. Resultado: decisões com número confiável, não com achismo. Agora, uma pergunta comum: uma empresa pequena também precisa de governança de dados. Pensa um instante. Sim, precisa, mas não precisa começar com uma estrutura complexa. Ela pode definir quem é dono de cada dado, padronizar nome de indicadores, documentar fontes importantes e criar regras simples de acesso. O objetivo é evitar confusão, retrabalho e decisão baseada em número errado. Para fechar, a pergunta é: qual é o maior risco de não ter governança de dados? Pense por um dos maiores riscos é decidir com dados errados, duplicados, desatualizados ou mal interpretados. Na prática, isso gera relatórios conflitantes, falhas de compliance, regras de auditoria, vazamento de informações sensíveis e perda de confiança nas áreas de dados e tecnologia.